Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repita assim após mim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga amém. Glórias a Deus. Depois nós vamos ler outros versículos, podeis tomar assento. Meus irmãos, nós estamos diante de um dos versículos do Novo Testamento mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Inclusive, esta frase já se tornou um jargão, né? Você vê aí estampado em adesivos de carros, em portas de casa, em chaveiros de carros. Você vê esse jargão: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E por aí vai. Mas eu tenho um tema para esta palavra: entendendo a frase posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou recapitular: entendendo a frase posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, eu vou dizer isso, infelizmente, alguns aprenderam errado. Que isso, pastor? Mas o versículo aqui está dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Realmente o versículo está escrito assim. Todavia, as pessoas tão somente pegam o versículo 13 e esquece do contexto para o qual ele foi dito. É muito fácil pegar isoladamente um versículo da Bíblia e ler para os irmãos, sem mostrar o que está no contexto desse versículo ou de uma passagem bíblica. E a gente vê as pessoas, até pessoas que está fazendo mal para as pessoas, pessoas que não conhecem a Deus, citam esse versículo e acham que em cima dele viverá uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de vitória, mas esquece do contexto para o qual ele foi dito. Ora, escute bem isso: quando Paulo enviou esta carta para a igreja de Filipos, primeiro, aonde estava Paulo? Estava preso. Que isso, pastor? Leia a história. Pega uma Bíblia explicada aí, que você vai ver que Paulo, quando escreveu para a igreja de Filipenses, Paulo estava preso. Ora, mas que contraste! Um homem preso e escrevendo para uma igreja nova, uma igreja missionária, porque a igreja de Filipos, os filipenses, era uma igreja missionária, uma igreja que enviava ofertas missionárias, inclusive para o apóstolo São Paulo. E como Paulo, vivendo esse contexto negativo, preso por causa da palavra de Deus, ele agora se levanta na prisão, ele escreve esta carta dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Paulo pudesse aparecer para nós hoje, ele nos diria: vocês estão usando a minha palavra e esquecendo do contexto que eu vivi, da situação que eu estava, do que eu aprendi. Vocês estão equivocados com a minha palavra. Não foi para essa finalidade que eu disse essas palavras. Vocês podem sim, mas vocês não podem esquecer da veracidade que eu passei, daquilo que eu enfrentei.
Mas mesmo assim, eu posso dizer para vocês que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, veja bem, quando Paulo começa esse capítulo de número 4, você vai ver que ele vem dizendo, primeiro no verso 1 ele diz: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é vocês estarem firmes no Senhor amado. Ele vem falando de firmeza espiritual, ele traça aqui um elogio, né, a Evódia e a Sintique, e depois pede ajuda e orações, até para as mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Depois ele diz para regozijar-se sempre, mesmo estando preso. Ele diz no versículo de número 4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Depois ele fala sobre a sua ou a nossa equidade, né? Ele diz: seja a vossa equidade notória a todos os homens, porque perto está o Senhor. Depois ele fala do que a irmã estava falando agora há pouco, da irmã Arlete, porque às vezes nós ficamos inquietos com as coisas, e o versículo que a irmã leu diz: ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei glorificado sobre a terra. Então preste atenção, ele fala exatamente disso que a irmã falou, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ações de graças. Então ele vem falando sobre esse assunto, e finalmente ele chega no verso de número 10. E no verso de número 10, Paulo diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente rever a vossa lembrança de mim. Paulo havia recebido recentemente uma ajuda financeira. Eles usavam um termo clássico naquela época: dons, ou dons, ou dádivas, que era uma contribuição financeira. Paulo estava na prisão, e vocês sabem que na prisão tem gente que leva até um nome que os detentos recebem lá, uma porção. Tem um nome lá, é jumbo? Hã? Junco, é isso, é junco, tá? E as pessoas às vezes vai lá, leva, ajuda, tal, porque é comida, né? Agora imagine se a comida de hoje, já nos presídios, nas cadeias públicas, já não é muito boa. Imagine naquela época, eles tratavam com pão de angústia e de tribulação, era açoite e mais açoite. Paulo estava lá preso, e aí ele agradece a igreja de Filipos, ele agradece os irmãos filipenses. Ó, você vai ver um subtítulo aqui: Paulo agradece aos filipenses os dons recebidos. Os dons aí seria então a oferta que aqueles irmãos enviaram para Paulo, uma oferta missionária, uma oferta, inclusive todos aqueles que semeiam na obra de Deus, para que se pregue mais o evangelho. Irmão, você não imagina quando você ajuda o pastor na sustentação da obra, para que outras vidas sejam alcançadas através do evangelho. Eu estava vendo ali, quase 300 pessoas já compartilhou o nosso culto. Isso aí pode ter chegado, e eu vi mais de 1.300 pessoas já alcançadas. Então isso é muito importante. Não importa se uma só dessas 1.300 tem um encontro com Jesus, e às vezes eu não sei, não fico sabendo, você também não, mas isso tem um poder no reino de Deus muito grande, porque a Bíblia diz que vale mais uma alma salva, um pecador arrependido, do que o mundo inteiro que não necessita de arrependimento. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro que está perdido. Então preste atenção, ele faz esse agradecimento, e aí, olha o que ele diz no versículo de número 10. Ele diz: pois já vos tinhais lembrado, não é por causa da oferta,
mas não tinhais tido oportunidade, ou seja, de escrever, por carta, agradecer os irmãos. Mas aí no verso de número 11 ele diz: não digo isto como por necessidade. Ele estava dizendo, quem me sustenta é Deus, quem me ajuda é Deus, quem me dá a comida do dia a dia é Deus, quem mantém a minha porção cotidiana é Deus. Eu não estou dizendo isso como que por necessidade. Aí ele começa a nos ensinar, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho, porque já aprendi. Esta palavra aprendi vem do verbo ematan, que no grego significa mantano. O que é mantano no grego? Significa aprender por experiência própria. Aprender por experiência própria. Por isso ele diz, eu não digo isso como que por necessidade, porque eu já aprendi. Então, tem muita gente que aprendeu errado, porque quando cita esse versículo 13, esquece do contexto. Eu pergunto para você, será que você já aprendeu a ter fome? Será que você já aprendeu a padecer necessidades? Será que você já aprendeu a passar dificuldades, agruras na vida e sem reclamar? Porque Paulo aprendeu essa lição. Ora, Paulo foi aquele que durante seu ministério, o mensageiro de Satanás, vinha para esbofeteá-lo. Ele tipifica como um espinho na carne. Orou a primeira vez, Deus disse, não vou te ouvir. Orou a segunda vez, Deus disse, não. Orou a terceira vez, Deus disse, não. Mas por que não, Senhor? Porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. Paulo ouviu o não de Deus, raciocinou, pensou e disse, já sei. Se Deus me disse não, e ele disse que a sua graça me basta, então quando eu penso que sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus habita em mim. Aleluia. E dali nasceu um novo Paulo, nasceu um novo homem. Por quê? Porque Paulo entendeu a ter experiências com Deus, mesmo nos momentos atrozes da vida. Então ele diz, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe que tem gente que não sabe viver sem dinheiro. Se ele ficar sem dinheiro, ele vai querer roubar, ele se desespera, ele se mata. Não sabe viver sem, e o outro não sabe viver com dinheiro. Quando vem o dinheiro, ele gasta tudo. Ô irmão, seja controlado. Porque tem muito dinheiro, você gasta tudo. Seja controladinho. Se tem pouco, gasta um pouquinho só. Se tem muito, cuidado. Não faça como o filho pródigo, que saiu de casa, gastou tudo. Aí veio uma grande crise naquela terra e ele padeceu necessidade, porque recorreu aos amigos e eles, porque hoje é assim, né? Quando você tem amigo, quando você tem grana, você tem amigo, dá para promover churrascos, festas e danceterias, dá para pagar mesada para todo mundo. Mas quando você está numa pendura, quando você está ruim financeiramente, os amigos somem. Os amigos somem. E aqui Paulo diz, não, eu não me importo. Sabe por quê? Eu não estou dizendo isso que eu recebi essa oferta, sabe, por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sabe que tem crente que, se ele sentar na mesa, ele está acostumado a comer uma misturinha legal, quem sabe uma picanha, um alcatra, um filé mignon, mas se ele chegar, tiver lá um zoiudo, uma carne moída, ele diz, para trás de mim, Satanás. Ele já blasfema, ele já não faz aquela oração.
ele já não agradece. Não, mas isso aqui, ó, isso aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo. Esse zoiudo aqui é o diabo. Isso aqui é o diabo. Diabo não, irmão. Você tem que aprender a ter bonança, fartura, mas também nas horas de escassez, você também agradecer a Deus. E ele diz, ó, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então eu concluo esse versículo dizendo, você aprendeu errado. Por quê? Olha no verso de número 12. Paulo diz assim, categoricamente, ele diz, sei estar abatido. Ah, você não quer citar o verso 13? Conheça primeiro o versículo 12. Você quer viver a realidade do versículo 13? Viva primeiro a realidade dos versículos 11 e 12. Ó, ele diz, sei estar abatido e sei também ter abundância. Tá vendo? Eu sei estar abatido, ou seja, com a despensa vazia, assolada, sem nenhum dinheiro no bolso. Eu sei passar por isso, mas eu também sei ter abundância. Eu posso ter abundância sem nenhum problema, porque tem gente que tem dois comportamentos. Quando ele tem muito dinheiro, né, no bolso, aí ele chega na igreja, parece que está vivendo o final do ano, quando se canta aquele corinho de final de ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar. Aí ele chega com a boca na orelha, extravasando, que maravilha, rapaz, dá a melhor oferta do seu bolso e tal. Mas quando o negócio está feio, irmão, quando o vento está soprando o contrário na sua vida, quando ele não tem nenhuma oferta, ele chega, cara feia, sisuda, senta, parece um quadro, não sorri para ninguém. Tô azedo, irmão, tô azedo. Tô sem dinheiro, tô passando necessidade, tô azedo, irmão. Se está azedo, irmão, Jesus vai mudar essa realidade na sua vida, para você aprender a viver dias bons, mas também dias maus. Está azedo, porque azedo, Jesus vai adoçar você. E tem crente que eu estou azedo, irmão, não vem falar comigo, eu estou azedo. Que isso, meu irmão? Tenha um encontro. Ele diz, posso todas as coisas. Se alguém ouvisse isto e não fosse uma pessoa crente, crível, ia dizer, poxa, você não pede um anjo então? Se você pode todas as coisas, você não pede um anjo para te libertar daqui? Você não pede clemência para os cristãos virem aqui interceder junto às autoridades para te tirar daqui? Paulo não estava nem aí. Sabe por quê? Porque ele sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Aleluia. E quando você sabe, quando você está certo e convicto desta realidade, que Deus está com você, mesmo nas horas tristes da vida, mesmo nas calamidades, nas dificuldades, Ele está com você. Você fica tranquilo. No mar revolto, você tem paz. E eu fico maravilhado com essa palavra de Paulo. Ele dizendo aqui, ó, sei estar abatido. Será que você sabe conviver com os dias difíceis? Com o dia da provação. Tem o dia da provação. Você sabe conviver com o dia da provação? Quando o vento assopra ao contrário na sua vida, quando chega a notícia que o teu filho se acidentou, que o seu filho contraiu a Covid, que a sua mãe está com um problema no coração, você não entra em desespero, você fica em cima dessa palavra, posso todas as coisas? Ou só quando o negócio está triunfante, que você toma posse dessa palavra? Por isso que a gente precisa conhecer, sempre ler o contexto. Nunca pegue um versículo isolado, entendeu? Porque às vezes a realidade para o qual ele foi dito
é uma outra completamente diferente, como nós estamos mostrando aí. Aí Paulo diz na segunda parte do verso de número 12: em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Numa outra versão diz: estou experimentado. Em toda maneira e em todas as coisas. Será que a gente está instruído, ensinado em todas as coisas? Aprender a agradecer a Deus quando a despensa está cheia, mas também aprender a agradecer a Deus quando ela está vazia. Aprender a agradecer a Deus quando na sua casa, sua família, todos gozam plenamente de saúde, mas quando você olha para um lado, alguém está gemendo: ai, minha perna está doendo, ai, minha cabeça, todo mundo está doendo. E você, graças a Deus, graças a Deus. Esses dias eu citei aqui o que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças. Por quê, Paulo? Porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco, a vontade de Deus em Cristo para convosco. Em tudo dai graças. Paulo vivenciava, Paulo vivia essa realidade. Por isso ele diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. E em toda maneira e em todas as coisas, ele diz: eu estou instruído. Olha depois da vírgula: tanto a ter fartura como a ter fome. Está vendo? Será que você está instruído a esse ponto? Se te faltar o alimento, o pão de cada dia, vem comer, maridão. Não, hoje não. Tem nada para comer, só tem arroz, feijão e zoiudo. Irmão, quando tem um zoiudo lá em casa, eu dou glória a Deus. Um zoiudo? Meu Deus do céu, é uma bênção de Deus. Eu me lembro que, pastoreando no interior, eu ganhei da minha mãe umas galinhas velhas e um galo que só tinha, era cego, só cego de um olho. E eu punha as galinhas lá para botar, e às vezes sem mistura, a Ruth lembra, nada a gente tinha em casa. E aí as galinhas velhas, os irmãos sabem, às vezes bota um dia, aí no outro dia não bota ovo. Aí, quando era mais ou menos lá para o meio-dia, a Ruth fazia o almoço e a gente ficava esperando. Parece que eu estou lembrando isso. Lá na cidade de Altair, uma cidade interiorana, ela preparava o arroz e o feijão, era o que a gente tinha. Aí eu forçava, irmã Arlete, as galinhas, porque tinha umas latas que a gente fazia os ninhos dela. E eu punha ela lá para botar, ela saía. Punha, saía. Então o que eu punho a tábua lá, deixava elas presas. E quantas vezes entrava um gato lá no galinheiro e derrubava lá, assustava a galinha, e ela saía cantando e gritando. Aí eu dizia para o meu filho mais velho, o Mateus: Mateus, corre lá que a galinha botou ovo. Aí o Mateus ia lá: não, pai, foi um gato que entrou lá e assustou a galinha. E às vezes, irmão, não tinha como, era comer arroz e feijão dando glória a Deus. Mas quando a galinha botava eram 3 galinhas que eu ganhei da minha mãe. Quando botava, a Ruth fazia como é que chama? Emelete, né? E aí, olha, irmão, a gente comia comia tanto, tá? E é aquele arroz de segunda, aquele feijão todo meio quebradinho. Mas a gente fazia isso agradecendo a Deus. Por isso, Paulo viveu essa realidade. Claro que teve dia que Paulo não tinha nada para comer, mas tinha dia que ele tinha muita fartura. Por isso que ele disse, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como também padecer necessidade. Será que você tem passado por isso e não tem reclamado? Para você viver a realidade do versículo de número 13,
posso todas as coisas naquele que me fortalece, você precisa viver essa realidade. Por exemplo, como você vai aconselhar alguém que está inserido nesse contexto, ou que está passando fome? Como você vai emitir um conselho para essa pessoa? E você diz, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Olha para cá, é Deus ensinando você. Sabe por quê? O mesmo apóstolo São Paulo, ele escreveu em Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, não é para o mal. Passou até passar fome, contribui para o bem. Sim, novas experiências através daquilo que você está passando ou padecendo, virá sobre você crescimento espiritual, promoção. Às vezes Deus quer até te promover, mas antes da promoção, Deus te submete a algumas situações atrozes, para ver qual vai ser a sua atitude, para ver qual vai ser a sua reação. Então, Paulo diz, e sabemos, eu não sei se a gente sabe, será que todos sabem disso? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E segundo, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, voltando aqui para fechar as cortinas desta palavra, olha que coisa linda. Paulo diz no versículo 11 que ele aprendeu a contentar-se com o que ele tinha. No versículo de número 12, ele diz, eu sei. No verso 11 ele diz, eu aprendi. No verso 12 ele diz, eu sei. 11 ele diz, eu aprendi. Será que nós temos aprendido, irmão? Às vezes eu fico pensando, só da crise promovida aí pela Covid, já tem feito crentes desviar da fé, sair da igreja, só por causa da crise. Tem crente aí culpabilizando Deus. Deus, como é que Deus está permitindo? Não teve aí quando esse cantor, o cantor Lázaro, que é mais conhecido como irmão Lázaro, morreu? Alguém diz, tá vendo? É crente, falava a palavra de Deus, mas morreu de Covid. Por que Deus, que ele tanto falava nele, por que Deus não o curou? E quem disse que Deus não o curou? Deus fez mais do que isso. Deus o salvou. Deus o salvou, irmão. É muito melhor. A Bíblia diz que o justo é tirado antes do mal. Vamos ler Bíblia, gente. Então, você tem que entender que as provações que você enfrenta, isso é aprendizado, isso é trampolim, isso é pódio para você comemorar sua vitória. Então você não pode estranhar. Pedro escreveu na sua epístola dizendo, amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentardes, como se coisa estranha vos acontecesse. Ele escreveu. Aí ele diz, olha, verso seguinte, verso 13, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes. Que? Eu participante das aflições de Cristo? Sim, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aí, olha a conclusão que o apóstolo São Pedro dá no verso seguinte. Ele diz, verso anterior, 13. Ele diz, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Está vendo? O que é vituperado? É receber os vitupérios que Cristo recebeu. Ele foi cuspido na cruz, xingaram Jesus,
dizia: se tu és o filho de Deus, desça da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Blasfemaram dele, irmã Yara. Vitupério. Então, se pelo nome de Cristo sois vituperados, o que a Bíblia diz? Sobre vós repousa, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aí ele dá a conclusão: que nenhum de vós padeça como homicida. Está sofrendo? Não é porque você praticou homicídio como homicida, não. Fique tranquilo. Está sofrendo porque é prova? Fique tranquilo. Prova, luta, vem e passa. Ou ladrão, não roubou nada de ninguém, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como aquele que arruma encrenca para si, né? Entremete em negócio alheio. Porque tem gente que, eu vou te dar uma ajudinha, né? O que você está precisando? Eu preciso de um talão de cheque aí, se você puder assinar e me dar em branco. Irmão, você se entremeteu em encrenca, como aquele que se entremete em encrenca. O que você está precisando? Eu vou ficar como fiador. Quer ajudar alguém? Ajuda dentro das suas possibilidades, mas não queira fazer mais. Você pode ensinar alguém a ser preguiçoso, e você pode dar a linha e a vara para ele e dizer: eu vou te levar para pescar, vou te ensinar a pescar. Agora não queira sempre dar o peixe, não, que a pessoa vai ficar mal acostumada. Deus está falando com alguém, e com alguém que está também conectado conosco. Então, finalizando, aí ele diz, o verso seguinte: mas se padece como cristão. O que Paulo estava fazendo na prisão? Sofrendo. Mas se padece como cristão, eu vou ficar envergonhado por isso, porque eu sou crente, mas peguei a Covid. Eu sou crente, mas estou doente. Eu vou ter vergonha disso. Paulo diz: não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Na verdade, o apóstolo São Pedro diz. Então, fechando as cortinas, verso 13, Filipenses 4: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo estava numa situação difícil, mas no verso seguinte, o verso 14, ele diz: olha, eu louvo a Deus pela vida de vocês, filipenses. Eu louvo a Deus por vocês da igreja de Filipe, porque vocês fizeram participantes da minha aflição. Olha como é que Paulo estava aflito. E ele diz essa palavra. Você sabia que nos seus piores dias de vida, eu vou mudar a vida, eu vou querer ser igual a essa pessoa, e essa pessoa pode mudar a vida por causa da sua palavra. É por isso que Paulo era otimista. Eu fico maravilhado com os escritos de Paulo, as suas cartas paulinas. É tremendo, porque já pensou? Verso 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas no versículo 14 ele diz: todavia fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Eu estou precisando, eu precisei, e vocês não me negaram ajuda. Vocês supriram as minhas necessidades. E aí ele vem falando, você vai ver que ele vem falando, quando partiu para Macedônia, sabe, nenhuma igreja se comunicou com ele a respeito de dar ou de receber, mas somente a igreja missionária, a igreja de Filipe, né? E ele diz: não é que eu estou procurando dádivas, é uma linguagem, né? Vai lá, filho, o verso seguinte: não que eu estou procurando dádiva, né? Eu não estou procurando dádiva, eu não estou procurando, está no versículo de número 17, eu não procuro dádiva, eu estou procurando Cristo ser formado em vocês, que vocês cresçam na graça, no conhecimento, que vocês sejam formados em Cristo. Então Paulo termina aqui de uma maneira otimista, entendeu? Esta palavra. Então hoje, agora você vai entender, você vai pensar duas vezes: posso todas as coisas. Será que pode? Se vir uma lutinha aí para você,
você vai estar inserido nessa palavra. Se vir um problema aí, você não vai blasfemar de Deus, não. Se vir um desemprego, se vir a fome, se vir a Covid, se vir a morte, a dor, você não vai sair desse princípio, não. Você vai estar experimentado em todas as coisas. Você vai saber estar abatido, mas também saber estar numa posição aí, né, de apogeu, de grana, de fama, de dinheiro, de negócios fluindo. Você vai saber se controlar. Você não vai perder a fé, você não vai perder o ânimo, você não vai perder a destreza para servir a Deus. Você não vai sair da igreja por isso, porque tem gente que sai da igreja. Essa igreja aqui, as orações são fracas, Deus não está respondendo a minha oração, eu vou sair daqui. Não saia. Se Deus te trouxe para cá, enfrente luta, problema, adversidade, mas espera em Deus. Sabe por quê? Com Deus há sempre um final feliz. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão? Glória a Deus.